O próximo filme de O Senhor dos Anéis está confirmado para 2027 e também sabemos que o título dele vai ser The Hunt for Gollum, a caçada por Gollum. Mas sabendo que o Gollum morreu ali no final de O Retorno do Rei, para você que nunca leu os livros ou não conhece muito da lore ali, onde que vai se passar essa história? Qual a cronologia aí da história de The Hunt for Gollum? Nesse vídeo aqui a gente vai falar um pouquinho sobre o filme, sobre informações que a gente já tem sobre a produção e sobre a história em si. Fala pessoal, aqui é o Lucas e esse aqui é o Terra-média Brasil. Se você é novo por aqui, ó, protocolo padrão, já deixa o seu like e se inscreve no canal de uma vez para você poder estar acompanhando muito mais vídeos como esses aqui no canal. Beleza? Vamos lá. Seguinte, o filme The Hunt for Gollum foi anunciado ainda em 2024, em maio de 2024 mais especificamente, e o que a gente sabe é que a gente vai ter o Andy Serkis como diretor e também atuando novamente como Gollum, né? Obviamente. A Warner anunciou que estava produzindo 2 filmes e muita gente pensou que seriam 2 filmes sequências, mas depois eles desmentiram e disseram que The Hunt for Gollum é um filme fechado e o outro filme ainda seria anunciado. A gente ainda não sabe sobre o que vai ser essa outra história. Mas The Hunt for Gollum a gente já sabe muito bem o que acontece do início ao fim da história, então a gente consegue explicar mais ou menos o que vai acontecer. Obviamente que os roteiristas podem adicionar mais coisas das cartas de Tolkien, mas eu acredito que a história da caçada do Gollum ali pode sim ser um filme fechadinho, bem legalzinho ali, porque a gente provavelmente vai ter o Gollum como protagonista e é um personagem legal, é um personagem que ficou bem interessante nos cinemas, já é interessante nos livros, mas no cinema toda a caracterização que o Andy Serkis deu pra ele ali pode sim levar a gente a ter um filme bem interessante. Quando se passa essa história? Pra você que só viu os filmes, lá em A Sociedade do Anel, né, quando acontece a festa do Bilbo lá no início, logo depois da festa tem todo aquele momento em que o Bilbo deixa o anel pra trás, né, e vai embora pra Valfenda, e o Gandalf fala com o Frodo sobre o anel e pede pra ele guardar o anel e acaba indo embora pra poder pesquisar sobre, saber se aquele realmente é o Um Anel de Sauron. E no filme a impressão que dá pra gente é que ele volta bem rápido, dias ou meses depois o Gandalf já volta com as informações que ele precisava e dando a missão para o Frodo de levar o anel até Valfenda. Mas no livro é um pouquinho diferente. Lógico que o filme não poderia fazer isso porque o filme tinha que dar um senso de urgência para a história. Mas no livro, esse momento em que o Gandalf vai embora e até o momento que ele volta se passam 17 anos. Sim, 17 anos se passam. A festa do Bilbo acontece quando o Frodo tem 33 anos e quando o Gandalf retorna pro condado, o Frodo já tem 50 anos, que é quando ele sai em missão. No livro do Senhor dos Anéis, o tempo ali é tratado de uma forma bem mais calma. A narrativa do Tolkien sempre deu, né, muito tempo para os acontecimentos ali se desenrolarem e no cinema não fazia muito sentido dar esse tempo todo, então o Peter Jackson decidiu omitir um pouco dessa passagem de tempo para deixar o filme com um ritmo melhor, né, com aquele ritmo de urgência mesmo, de que o Sauron estava atrás do anel e que a qualquer momento ele poderia encontrá-lo. Então o Gandalf sai do condado, né, para procurar informações sobre o anel, mas nesse momento ele já sabia que o anel teria estado com o Gollum antes do Bilbo, porque o próprio Bilbo já tinha dito essa informação para ele. Sabendo que esse anel poderia ser quase com certeza o anel de Sauron, Gandalf precisava encontrar Gollum para tirar informações dele, para saber o que ele sabia e para impedir também que Sauron colocasse as mãos no Gollum e descobrisse sobre Bilbo e o anel, e foi o que aconteceu. Mas vamos lá. A única forma de confirmar como o anel foi parar nas mãos do Gollum e de que de fato era o anel de Sauron era encontrá-lo. Para encontrar o Gollum, Gandalf escolheu nada mais nada menos que Aragorn, que era provavelmente uma das pessoas mais habilidosas em rastrear outras pessoas. A gente vê um pouco disso lá em As Duas Torres, quando ele tá rastreando o Merry e o Pippin. E ele teria que fazer essa busca totalmente em segredo para não chamar a atenção de Sauron e seus espiões. Era arriscado pra caramba, mas se alguém podia fazer isso, era o Aragorn. A caçada não foi nada fácil. O Aragorn passou anos seguindo pistas quase invisíveis, atravessando florestas, pântanos e até arriscando entrar em territórios controlados pelo Sauron. E o Gollum era uma criatura bizarra e ele sabia se esconder como ninguém. Ele usava túneis secretos, sumia em rios e lagos e sabia despistar qualquer um que tentasse seguir ele. A cada passo, Aragorn enfrentava perigos absurdos, incluindo orcs e outras criaturas sombrias, mas ele não desistiu e depois de uma perseguição que parecia não ter fim, o Aragorn finalmente conseguiu capturar Gollum perto dos Pântanos Mortos, que é um lugar sinistro que você provavelmente já viu lá em O Senhor dos Anéis, As Duas Torres.
Com Gollum capturado, o Aragorn leva a criatura até a Floresta das Trevas, onde é o reino de Thranduil, né, o pai de Legolas, que a gente vê lá nos filmes do Hobbit, e os elfos aceitam prender o Gollum, embora com muita desconfiança. Eles sabiam que a criatura era traiçoeira e poderia escapar a qualquer momento. Gandalf aproveita a situação para interrogar o Gollum e descobre segredos sombrios sobre o passado dele e sobre como o anel corrompeu a sua mente. Como já era esperado, o Gollum dá um jeito de escapar com a ajuda de orcs que atacaram a fortaleza dos elfos, e essa fuga acaba sendo um dos maiores erros estratégicos dos elfos, permitindo que o Gollum continue sua busca pelo seu precioso e fornecendo informações perigosas para o Sauron. Após a fuga do Gollum, o Aragorn se reúne com Gandalf e outros membros dos Guardiões da Noite e eles discutem o risco crescente de Sauron descobrir o paradeiro do anel. Esse encontro é crucial para formar a estratégia que levaria, eventualmente, à criação da Sociedade do Anel. A verdade é que no momento em que Aragorn encontra o Gollum, antes disso ele já teria sido capturado pelo Sauron, que foi quando o Sauron interroga ele e ele soltou as duas palavras bolseiro e condado. E aí, é nisso que eles descobrem que Frodo já estaria em perigo e que eles teriam que formar um plano para destruir o anel. O filme deve explorar também como Saruman estava de olho em todos esses movimentos, agindo como um aliado falso do Gandalf enquanto tramava seus próprios planos. Saruman estava obcecado pelo anel e via o Gollum como uma peça importante no jogo de xadrez contra Sauron. Um dos momentos mais tensos do filme deve ser quando Gollum é perseguido pelos servos leais de Sauron e mesmo sendo uma criatura miserável, Gollum consegue escapar, mostrando como o anel ainda tinha poder sobre ele. Essa parte da história deve amarrar tudo que a gente viu em A Sociedade do Anel, mostrando como a informação que Gollum deixou escapar sobre o Bolsão e os Hobbits colocou Frodo diretamente na mira de Sauron. Então a gente vai ter meio que uma cola entre esse momento. Sobre os atores, o Ian McKellen, que interpreta o Gandalf, já disse que a possibilidade dele voltar é real. E eu acredito que sim, realmente existe uma grande chance dele retornar, visto que o Gandalf não é um personagem que provavelmente vai aparecer o tempo inteiro no filme. Vai ter momentos pontuais ali com a presença dele, mas bem improvável que não vai ser o filme inteiro. O Ian McKellen já tá bem idoso, então com certeza o filme não vai exigir muito ali dele. Uma incógnita aí é o ator Viggo Mortensen, que interpreta o Aragorn, né? Ele disse que dependendo da história, se fosse realmente necessário, ele voltaria. Porém, a idade dele já tá um pouco avançada e a gente sabe que o Aragorn estava bem mais novo, entre aspas, com aparência mais nova em O Senhor dos Anéis. Só que no cinema hoje tudo é possível. A gente viu o Samuel Jackson ser rejuvenescido lá em Capitã Marvel e ficou incrível. Porém, isso aumenta muito o custo de produção. E mesmo sendo um filme sobre o universo de Senhor dos Anéis, eu não sei se a Warner arriscaria rejuvenescer. Mas pode ser uma possibilidade, sim. The Hunt for Gollum vai ser o primeiro filme nos cinemas desde o final da trilogia O Hobbit e promete muito, né? Inicialmente o filme seria lançado em 2026, mas já foi adiado para 2027. Acredito que a Warner tá focando bem na qualidade do filme. Os roteiristas envolvidos em O Senhor dos Anéis e O Hobbit estarão de volta para roteirizar esse filme. Eu acredito que tem grandes chances de ser um filme que vai honrar de fato o legado de Tolkien e dos filmes também. Mas diz aí, o que você espera sobre o filme? Deixa aqui nos comentários, não esquece de deixar o seu like e qualquer notícia que a gente tiver sobre o filme, eu vou estar aqui para trazer para vocês no canal. Visite o canal, assista mais vídeos, a gente vai ter vídeos novos toda semana aqui, então não esquece de se inscrever. Tamo junto e até o próximo vídeo. Valeu!